Olá, olá, olá! Estamos começando o terceiro módulo de revisão, o terceiro bloquinho de revisão para o conteúdo de anatomocinesiologia. Nesse bloco, nós vamos falar sobre as articulações, o que elas são, seus tipos, sua estrutura e graus de liberdade. Nesse ponto, os conhecimentos que a gente já trouxe dos blocos passados vai ser necessário para a compreensão das coisas que vão ser abordadas. Então, quaisquer dúvidas que tiverem, por favor, consultar os vídeos anteriores. Mas, durante a fala, eu vou revisar constantemente e trazer constantemente o aprendizado que a gente percorreu até aqui. Então, o que são articulações? São simplesmente conexões ósseas, como descrito aqui. E essas conexões ósseas, elas promovem estabilidade, elas auxiliam na sustentação e elas possibilitam o movimento, que acredito ser a principal função das articulações quando a gente pensa a questão de possibilidade do movimento. Porque uma vara fixa no chão, ela é articulada de uma maneira, digamos assim, ela é fundida nela mesma. Ela não possui um movimento como, por exemplo, o nosso braço, que possui diversas articulações, considerando desde o complexo do ombro até as falanges das mãos. E a gente tem várias possibilidades de movimentação, né? Então, essa é uma função que se destaca quando a gente pensa na articulação. E então, essa é a definição. São conexões ósseas. E essas conexões acontecem de diversas maneiras. Por conta disso, nós vamos estudar os tipos de conexões, os tipos de articulações que existem classificadas aqui no nosso corpo. Então, dentro dos tipos temos três principais: as fibrosas, as cartilagíneas e as sinoviais. Agora eu vou entrar em definições específicas a respeito de cada uma delas com ilustrações para que a gente acompanhe e fixe melhor. Então, as articulações fibrosas, elas possuem delgada camada de periósteo fibroso entre os ossos. Então, lembrando do que é o periósteo, aquela pele em volta dos ossos, ela, de maneira fibrosa, um pouco mais espessa do que se não fosse como articulação, ela une dois ossos. As articulações fibrosas, em geral, não possuem muito movimento. Para ilustrar isso, vamos falar sobre três tipos de articulações fibrosas. As sinartroses, ou suturas, elas possuem pouquíssimo movimento. Então, vamos observar aqui uma sinartrose entre os ossos do crânio. Então, estamos vendo aqui o topo de um crânio humano. E estas junções, estes desenhos aqui, formam a sutura, a articulação entre ossos. Essa sutura aqui é chamada de sutura sagital. Nossa, curioso que ela tenha esse nome, sutura sagital. Será que tem ou não alguma relação com o plano anatômico que a gente estudou lá na introdução? Sim, tem relação. Assim como essa é uma sutura coronal. Olha só, será que tem a ver com o plano coronal que a gente estudou? Sim, também tem a ver. Então, essa é uma das características da anatomia, que a nomenclatura, ela segue um padrão. Ela segue uma orientação lógica de espaço, de relação entre função, forma e morfologia das estruturas. Então, podemos sempre aproveitar o nosso conhecimento para compreender de maneira geral as estruturas sem cairmos numa decoreba sem fim, né? A gente pode buscar associações e soluções interessantes para esses nomes, que foram dados, sim, de maneira lógica.
ok? Então, esse é um exemplo de sinartrose. Outro exemplo de sinartrose interessante que acontece também é a sínfise púbica entre os ossos do quadril. Lembrando que para as mulheres essa sínfise é essencial durante o parto, porque a criança é gestada internamente a essa região e quando ela sai por este meio aqui é necessário que haja um afrouxamento. E essa articulação também permite micromovimentos durante a mecânica cotidiana do corpo. E além da sinartrose, dentro do campo das articulações fibrosas, temos as sindesmoses, que são feitas por ligamentos. Então, existe muito tecido fibroso, vou colocar aqui numa imagem, muito tecido fibroso, ligamentos e membranas interósseas. Ela permite pequenos movimentos de torção ou alongamento. Então, esta imagem que está aqui diante de nós agora é a sindesmose que ocorre entre o rádio e a ulna, aqui é a sindesmose, e entre a tíbia e a fíbula, aqui está a sindesmose. É muito interessante observarmos a direção das fibras, eu vou dar uma aproximada aqui, a resolução vai cair um pouco, mas dá pra gente enxergar aqui que existem direções nessas fibras, né? E essas direções são fundamentais para a condução de força, para a transmissão de força e para o tipo de movimento que elas permitem. Eu quero fazer uma observação que essas duas estruturas estão fora de escala. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que isto daqui está muito menor do que isto, se a gente fosse considerar o tamanho real dessas estruturas. Porque essa sindesmose que ocorre entre a fíbula e a tíbia está localizada aqui, na nossa perna, ok? Enquanto essa sindesmose que ocorre entre o rádio e a ulna está localizada aqui, no nosso braço. Isso significa que o autor dessa imagem colocou as sindesmoses em paralelo, porém não levou em consideração a escala real dos ossos. Então é muito interessante observarmos aqui como essa arquitetura óssea se dá, né? Relembrando os blocos anteriores, vamos observar e ter bastante cuidado com a geometria desses ossos, né? Por que eles são assim? Será que existe algum sentido nisso tudo? Que direções, que formas eles tomam no espaço? Isso vai ajudar bastante a gente a compreender os movimentos, ok? Então, para fechar, o terceiro tipo de articulação fibrosa é a gonfose, ou encaixe. E ela ocorre num local específico do corpo humano, entre a raiz do dente e o alvéolo dental. Então, a raiz do dente, estamos vendo aqui um pedaço de crânio numa vista lateral, ok? Então, cerrada essa parte aqui, a gente enxerga a raiz do dente que está articulada neste local. No caso aqui, a gente enxerga a posição, né? E nesta imagem aqui nós podemos ver, isso é uma articulação, ok? Um osso em outro osso. Muito interessante, a gonfose. Fechamos aqui, então, os 3 tipos de articulações fibrosas. Agora entremos nas articulações cartilagíneas. Elas podem ser de um tipo de cartilagem chamado hialina ou fibrocartilagem. Elas também são chamadas de anfiartroses, porque permitem pequenos movimentos de torção, flexão e compressão, ao mesmo tempo em que são muito estáveis. Anfi lembra alguma coisa, não lembra? Anfíbio, que vive na água e no solo. As anfiartroses possuem 2 características também. Elas, ao mesmo tempo em que elas permitem o movimento, elas são também muito estáveis. Então, esse anfi das anfiartroses quer dizer que elas possuem 2 características que têm uma certa distinção, mas são conjugadas dentro de uma mesma estrutura.
Um exemplo de uma articulação cartilagínea vamos encontrar nos discos intervertebrais da coluna. Aqui estamos observando a gonfose e o disco intervertebral. Não selecionei, mas tudo bem. A gente observa aqui no nosso querido colega esqueleto, tá? Então, nós temos aqui as vértebras, vou dar um zoom. Nós temos aqui as vértebras e entre cada vértebra um disco. E esse disco intervertebral é um exemplo de fibrocartilagem, tá? Esse disco é fibroso. Agora, falando sobre o terceiro e último tipo de articulação, as nossas amplas e dinâmicas articulações sinoviais. Nessas articulações, os ossos são unidos por uma cavidade articular contendo sinóvia envolta por uma cápsula. Essa cápsula articular é formada externamente por um tecido conjuntivo fibroso denso e a camada interna possui uma membrana chamada membrana sinovial, a qual produz o líquido sinovial que lubrifica a dinâmica mecânica dessa articulação. E a superfície articular desses ossos contém hialina. Elas são chamadas de diartroses e permitem movimentos livres e não são tão estáveis quanto os outros tipos. Então, uma ilustração extremamente didática de uma articulação sinovial está aqui, ilustrada pelo Lippert. Então, temos dois ossos, as suas superfícies ósseas contendo a cartilagem articular, a cavidade articular contendo a sinóvia, esse líquido com uma viscosidade específica para proporcionar uma dinâmica mecânica interessante, fluida a esse movimento. Temos aqui a membrana sinovial, a cápsula articular, representada por essa estrutura rachurada, e o ligamento em volta desta cápsula, ok? E nós vamos falar agora sobre as articulações sinoviais, vamos também classificá-las. Assim como a gente classificou as articulações fibrosas quanto à sua estrutura, nós vamos classificar agora as articulações sinoviais quanto ao seu movimento, porque elas são muito importantes para a dinâmica dos movimentos voluntários do corpo. Elas estão em pontos estratégicos que nós podemos mover a partir da nossa vontade e envolvem estruturas grandes, né, ou pequenas, enfim, que possibilitam que a gente faça uma variedade infinita de movimentos a partir delas. Existem 4 possibilidades de movimento das articulações sinoviais. O movimento e esses movimentos se dão em relação aos eixos que eles ocorrem. Então, existem os movimentos não axiais, os movimentos uniaxiais, os movimentos biaxiais e os movimentos triaxiais. Essa evolução, né, do 0 para o 1, para o 2, para o 3, do não axial para o uni, para o bi e para o tri, já nos dá indicação das direções no espaço que esses movimentos podem ocupar. Então, o movimento não axial, ele é um movimento linear. As faces articulares deslizam umas sobre as outras. A articulação plana é um movimento secundário. Isso quer dizer que ele acontece em consequência de um movimento maior. Então, para ilustrar, o Lippert coloca aqui para nós, nesta imagem, os ossos carpais e, lembrando do módulo passado que a gente viu a geometria do escafoide, por exemplo,
O escafoide, ele desliza sobre os ossos vizinhos, em relação aos ossos vizinhos. Tem até aqui uma representação esquemática de bloquinhos deslizando em direções opostas. Esse é um tipo de movimento não axial. Um movimento uniaxial possui um eixo onde o movimento ocorre em apenas uma direção. Ou seja, o movimento uniaxial acontece em um único eixo. E eles são de dois tipos. Eles podem ser o gínglimo ou dobradiça, como o Lippert ilustrou aqui de uma maneira bem interessante para associar, ele já colocou a dobradiça aqui e representou a articulação entre o húmero e a ulna. Esta visão aqui que a gente está vendo é da lateral aqui, ó, dessa parte, na verdade, a gente está vendo medial, como se nossa cabeça estivesse aqui, nossa visão estivesse voltada para cá, ok? É esta articulação entre húmero e ulna, representada aqui neste desenho esquemático. E é uma articulação dobradiça porque é uma estrutura côncava, que se articula numa estrutura convexa, ok? Temos aqui côncavo e convexo na dobradiça. E é uniaxial porque acontece em apenas uma direção. Então, ele vai para cima e vai para baixo. Pensem na flexão do cotovelo, uma única direção. Um outro tipo de articulação que acontece também em apenas um único eixo, ainda no cotovelo, falando sobre o cotovelo, é a articulação trocoidea, que proporciona uma rotação. Então, temos aqui o rádio se articulando com a ulna e o giro deste rádio em relação à ulna, como está bem representado esquematicamente aqui, é um tipo de movimento uniaxial, é uma rotação que acontece em apenas um único eixo, ok? Um exemplo agora seguindo para uma articulação sinovial biaxial, esse movimento pode acontecer em duas direções diferentes. E ele se divide em selar e elipsoide. Então, vamos lá na classificação: sinovial, dois eixos, biaxial, elipsoide ou selar. Vamos observar esse desenho esquemático do Lippert de uma articulação selar. Estamos vendo aqui rádio, ulna, ossos carpais da mão. Temos aqui dedão e um ossinho carpal. A formação de encaixe entre esses dois ossos é bastante esquemática aqui, representada aqui, como se a parte inferior desse osso correspondesse a esta parte e a parte superior deste osso corresponde a esta parte. Por que selar? Vamos visualizar um cavalinho aqui, e isto aqui como se fosse a sela. Agora a gente visualiza um cavaleiro aqui, encaixando na sela do cavalo. Por isso, uma articulação selar. E ela é biaxial. Ela se move em dois eixos, por quê? Temos aqui duas cores diferentes representando as direções do movimento que podem acontecer nessa articulação. Esse pontilhado significa que a seta estaria dentro desta selinha, por baixo daquilo que a gente está vendo. Então, esse movimento pode acontecer para frente, para trás, seta azul aqui, para um lado, para o outro, seta vermelha. Ocorre, portanto, em dois eixos, biaxial selar, em forma de sela. Chamo a atenção mais uma vez para a questão lógica da nomenclatura. Ela segue a forma da articulação e o número de direções em que ela se move, biaxial selar. Existe também um outro tipo de articulação sinovial biaxial, que é a elipsoidea, ou em forma de elipse. Estamos vendo aqui
Novamente, uma representação das mãos. Aqui temos o rádio e a urna correspondendo a esta elipse em forma de disco e esta semisfera correspondendo aos ossos carpais. As duas setas que nós estamos vendo aqui representam as duas possibilidades de movimento biaxial, duas possibilidades. Então, de um lado para o outro, para frente e para trás. Um outro exemplo de articulação biaxial, agora elipsoidea, porque a sua forma mudou, a sua morfologia mudou. E, para encerrar, temos o último tipo de articulação sinovial, que é o triaxial, ou seja, pode se mover em 3 eixos. Ela é conhecida também como articulação multiaxial, porque os movimentos ocorrem em torno dos 3 eixos do corpo. Essas articulações também são chamadas de esferoideas, em forma de esfera. Então, aqui temos o exemplo da articulação coxofemoral. Temos aqui a cabeça do fêmur encaixando no acetábulo do osso do quadril. Isso já responde o quiz do bloco passado, dos ossos que a gente viu no nosso querido amigo esqueleto. E aqui temos uma representação esquemática do acetábulo como se fosse uma laranja e da cabeça do fêmur como se fosse o espremedor. Então, a laranja se encaixando no espremedor. E as setas que nós vemos aqui mostram as diferentes possibilidades de movimento considerando 3 eixos. Então, temos aqui um para frente e para trás, para o lado, para o outro e uma rotação. Então, esta é uma articulação sinovial triaxial esferoidea. Mais uma vez, o nome chamando toda a nossa atenção para a forma de esfera e as direções no espaço, triaxial. Então, não precisa decorar nada, é só observar e raciocinar sobre o movimento apresentado e possível, ok? Bendito resuminho! A tabela aqui, ela nos mostra um resumo do que foi dito até agora sobre os tipos de articulação, o movimento que elas fazem, a estrutura e exemplos delas pelo corpo, ok? E aqui embaixo um resumo da classificação das articulações sinoviais que acabamos de conversar agora em relação ao número de eixos, ao formato da articulação, ao movimento que ela é capaz de fazer e exemplos de ocorrência no corpo. Então, essa tabela vai ser muito importante para a gente retomar e relembrar do que vimos até agora. Então, vamos falar um pouquinho agora a respeito. Falamos sobre os tipos, vamos falar agora sobre a estrutura das articulações. E tudo isso que a gente viu agora sobre a geometria, posição e relação entre os ossos é fundamental. Por quê? O formato das extremidades ósseas que se articulam e as suas faces articulares, elas são determinantes para a amplitude e a direção do movimento. Volto a bater na tecla a respeito da geometria óssea e da importância da gente fazer essas relações. E a estrutura das articulações sinoviais em geral, ela é formada por ligamentos, que são faixas de tecido conjuntivo fibroso responsáveis por manter as articulações unidas. Elas são fixações para cartilagens, fáscias e músculos. Elas são flexíveis, mas não são elásticas. Como se fosse assim um barbante, ele tem uma flexibilidade, mas ele não é elástico. E são os ligamentos chamados capsulares aqueles que envolvem uma articulação.
ok? Então, nós temos ligamentos fora da cápsula articular e ligamentos em cápsulas articulares. Depois, outra composição estrutural da articulação é a cápsula articular, a qual acabamos de ver. Temos também os músculos e os tendões, responsáveis por fixar os músculos em segmentos ósseos, e a função dos músculos na estrutura articular é possibilitar o seu movimento. Vamos falar sobre músculos no próximo bloco, então não vou aprofundar aqui. Vamos dar uma olhada num exemplo bastante relevante de ligamento, que é o ligamento do joelho, os ligamentos presentes nos joelhos. Temos aqui um exemplo, na verdade, de um mesmo joelho numa posição estendida e numa posição fletida. Podemos observar aqui bastante essas estruturas esbranquiçadas, elas são os ligamentos, tá bom? Esse plano aqui é um plano medial do joelho. Então, é como se nós estivéssemos com a cabeça aqui, olhando para cá, para esta direção, exatamente visualizando essa estrutura, esta articulação. Então, demos uma olhada aqui no que é um ligamento, por exemplo. Temos também outros exemplos aqui, na parte posterior do mesmo joelho. Vemos aqui, um ligamento que cruza aqui, outro ligamento cruzado aqui. Vemos numa visão de cima da tíbia topográfica o ligamento passando aqui. Tecido conjuntivo fibroso posteriormente no joelho. Olha quantos ligamentos por cima da cápsula articular. Aqui temos um pedacinho cortado de músculo. Ok. Aqui temos um disco cartilaginoso muito importante chamado menisco, que é esse disco aqui, que fica sobre a tíbia e se articula com o fêmur. Estamos vendo aqui o joelho fletido. E aqui um joelho estendido numa vista posterior, atrás. Certo? Então, temos aqui já abordadas a estrutura de maneira geral e vamos falar um pouquinho sobre os graus de liberdade e o que isso significa. Os graus de liberdade, eles são atribuídos de acordo com os eixos e planos articulares. Uma articulação uniaxial possui uma grande liberdade. Uma articulação uniaxial possui 1 grau de liberdade. Talvez não seja uma tão grande liberdade assim, né? Uma articulação biaxial, 2 graus de liberdade. E assim sucessivamente. Então, quando a gente pensa na articulação do cotovelo, que é uma articulação uniaxial, é um gínglimo, uma dobradiça, ela possui flexão e extensão. Ela possui, portanto, 1 grau de liberdade. Vocês conseguem encontrar no corpo articulações com 2 e 3 graus de liberdade? Pensem um pouco a respeito disso. E para facilitar, vamos falar agora a respeito dos movimentos possíveis do nosso corpo a partir da classificação, saindo da posição anatômica. Temos aqui representados os tipos de movimento que podemos fazer considerando as articulações do nosso corpo, os segmentos ósseos, as direções que eles tomam no espaço e a geometria dos mesmos. Olha só quantos dados estamos trabalhando aqui para a gente poder compreender as articulações e classificar os movimentos. Então, os movimentos, eles são classificados, eu diria, basicamente em 3
pares que o Lippert apresenta aqui pra gente, eu estou fazendo uma sintetização, que são os pares flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial, lateral, ou interna, externa. Temos aqui a classificação da flexão como a aproximação de segmentos ósseos e a extensão como o afastamento de segmentos ósseos. Considerando aqui a coluna cervical, na classificação do Lippert, ele considera que na posição anatômica ela está em extensão. Na verdade, esse rapaz aqui está em posição fundamental porque as mãos dele estão voltadas medialmente, né? Então, considerando aqui a coluna em sua posição normal, em extensão, quando há aproximação de segmentos ósseos é uma flexão, e quando há um afastamento ainda maior aqui dos segmentos, uma hiperextensão. A flexão do cotovelo é visível com a aproximação óssea do braço em direção ao antebraço, e a extensão também é visível com o afastamento desses segmentos ósseos. Então, na consideração desses movimentos, nós vamos pensar na aproximação e no afastamento. Temos aqui também flexão palmar, dorsiflexão, é quando há a extensão, também sinônimo dorsiflexão, flexão plantar ou dorsiflexão. Perceba que é a mesma nomenclatura, então a gente precisa referenciar quando a gente for falar, certo? Então temos aqui a flexão e a extensão referente ao afastamento e aproximação de segmentos ósseos, resgatando na nossa memória as geometrias que a gente estudou, como elas se unem, as estruturas que as unem, nós podemos já começar a deduzir certas direções e certas possibilidades de movimento pelo corpo, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o par adução-abdução. A adução e a abdução, elas são referentes ao afastamento ou à aproximação ao plano sagital mediano do corpo. Então, se a gente for resgatar lá nos planos, qual que é o plano sagital mediano? Divide bem aqui ao meio o corpo. E vamos falar que acontece uma abdução quando um segmento ósseo se afasta desse plano, e uma abdução quando o segmento ósseo se aproxima desse plano. Então, considerando o complexo do ombro, o braço ele se afasta do plano sagital, ele está realizando uma abdução. Ele se aproxima do plano sagital, ele está realizando uma adução. E aqui do topo, vendo uma visão do topo, topográfica desse ser humano, realizando o movimento, é o mesmo, porém em direções diferentes. Por isso que está especificado aqui, é uma abdução horizontal, ou seja, do ombro, e uma adução horizontal. Então, ele está afastando desse plano sagital aqui em relação horizontal, tá? Que é bastante diferente desse daqui. Temos também a possibilidade de falar de uma adução e de uma abdução do punho, dando a nomenclatura de desvio radial do punho, quando ocorre uma inclinação em direção ao rádio, e um desvio ulnar do punho, quando ocorre uma inclinação em direção à ulna. Nada de complicado, nada difícil, basta observar o lugar onde isto ocorre, a direção e o lugar. Anteninha do rádio, desvio radial. Ulna, desvio ulnar, da região do punho. Também observando o tronco, podemos falar em flexão lateral do tronco, tá? Para a direita ou para a esquerda. Considera-se isso uma flexão, uma aproximação de segmentos ósseos, por quê?
porque as costelas se aproximam dos quadris. Flexão. Este lado aqui está estendido, este lado fletido. Nesta figura, temos a relação inversa, ok? Ainda podemos falar sobre o movimento de circundução do ombro e também possível aqui na articulação coxofemoral, porque são articulações sinoviais triaxiais, que permitem o movimento nos 3 eixos do espaço. Como define Lippert, a circundução é um movimento circular característico que determina a formação de um cone imaginário do espaço, no espaço. Isso é um cone imaginário. E trata-se de uma combinação de 4 movimentos: flexão, abdução, extensão e adução. Então, estamos trabalhando aí com 2 pares simultaneamente para produzir a circundução, certo? E agora, falando da rotação, temos a possibilidade de rotação medial, rotação lateral para dentro, para fora, rotação do pescoço para a direita e para a esquerda, lembrando sempre das estruturas ósseas envolvidas, aqui vértebras, ok? Temos aqui também a possibilidade da supinação do antebraço e da pronação do antebraço. Esse é um movimento que vai se dar naquela articulação radioulnar trocoidea, que a gente viu ser um tipo de articulação sinovial uniaxial, chamada de trocoidea. É o botão do rádio girando no eixo da ulna. Mão para cima supina, mão para baixo prona. E temos também a possibilidade da protrusão e da retração. Esse é um exemplo escapular aqui, a escápula saindo do seu eixo para frente e aqui saindo do seu eixo para trás. Retro para trás, protro para frente. Então, esses são os tipos de movimento que a gente conseguiu classificar porque a gente partiu da posição anatômica, estudou os tipos de articulação, estamos falando aqui nessas classificações majoritariamente de articulações sinoviais, entendemos a sua estrutura, falamos sobre o seu grau de liberdade e... Falamos sobre o seu grau de liberdade e vimos aqui a geometria de diversos ossos para a gente perceber como que eles podem se articular. E é muito interessante observarmos aqui, por exemplo, vamos pegar um osso longo, no caso do húmero, e esse site aqui, o Skeletons, mostra pra gente as articulações do húmero. Olha só em verde aqui, a cabeça do húmero, que se articula com a cavidade glenoide da escápula, o capítulo do húmero, que se articula com o rádio, e a tróclea do húmero, que se articula com a ulna. Então, esse é um excelente meio de se estudar, né? Para a gente poder ter bastante referências aqui, né? E tem também os diferentes planos, ó. Se a gente vê por um plano lateral, a cabeça vai estar nessa direção, o capítulo vai estar aqui. Se a gente vê num plano medial e clica aqui a articulação, a cabeça está aqui, a tróclea está aqui, mas ele não escreveu. Numa vista posterior, olha só, a tróclea aqui, a cabeça aqui. E aqui a gente pode ir explorando, por exemplo, também a coluna vertebral. Vamos dar uma olhada no nosso querido Atlas, que se encaixa diretamente com o osso occipital, que se articula com o occipital. Essa é uma vista anterior, estamos vendo exatamente esta vista, com o esqueleto para frente. Agora estamos vendo um plano por baixo e um plano por cima. Olha só a superfície articular, olha só, onde o
occipital se encaixa em verde, bem destacadinho aqui para nós. E aqui é a posição de encaixe face articular com a C2. Olha só. Muito legal. O axis, que é a C2. Vamos dar uma olhada nele. E as superfícies articulares dele, olha. 3 superfícies articulares. A gente vai aprofundar melhor isso na nossa aula de coluna vertebral, que é o nosso último tópico, de maneira parcial, que não deu tempo de vermos até o fim, ok? As partes articulares, aqui é o iniciozinho do corpo vertebral, bem pequeno. Então, são estudos aí que vocês podem realizar, comparando, buscando a investigação, tendo já por base toda a formação de uma articulação, as suas estruturas, a sua geometria, as suas direções e as possibilidades de movimento delas no espaço, ok? E para fechar, um grande esqueminha pequeno que fala de uma relação entre estabilidade e movimento. Quanto maior a estabilidade de uma articulação, por exemplo, uma sutura, menor a sua quantidade de movimento. E no caso, essa relação se dá inversamente, quando a estabilidade diminui, o movimento aumenta. Então, por exemplo, uma articulação como a do ombro, ela possui baixa estabilidade, mas em compensação, uma grande amplitude de movimento, 3 graus de liberdade. Então, encerramos aqui o bloquinho sobre articulações. Agradeço o percurso e nos vemos no próximo sobre músculos. Abraços a todos. Tchau, tchau!